Cirurgiões dentistas do meu Brasil. Hoje eu estou inaugurando um novo quadro aqui no meu canal chamado Tati Responde. Nele, todas as terças-feiras, eu vou estar trazendo uma nova rodada de perguntas e respostas, onde eu vou estar tirando dúvidas sobre gestão financeira em odontologia, marketing, vendas e aspectos comportamentais do cirurgião dentista. Então, se você tem dúvida, questionamentos a respeito desses assuntos, manda aqui as perguntas para mim, que eu vou ter um imenso prazer de respondê-las. Vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é da doutora Alana Fará. Eu espero realmente estar pronunciando o nome certo da doutora. Então, doutora Alana pergunta, Tati, para quem já está começando agora, né, montar o seu consultório, ou para quem está saindo aí da faculdade, qual é o mais viável? É montar o consultório ou o aluguel de terceiros, o aluguel de turnos, como a gente vê que é acontecendo muito por aí? Então, doutora Alana, essa é uma pergunta bastante comum, tá? Eu recomendo que, para quem está começando agora, ou para quem está saindo da faculdade, como eu falei, ou para quem já está no mercado de trabalho há algum tempo, mas nunca teve seu consultório, que não conhece a estrutura, o funcionamento de um consultório, que comece com o aluguel de terceiros. Por quê? Por 3 grandes motivos. O primeiro grande motivo é, como eu falei, você não conhece a funcionalidade do consultório, você não sabe quais são os custos, as despesas, se você vai precisar de um investimento ou de um empréstimo, você não conhece a manutenção daquele espaço, né? Você conhece porque você já foi prestar serviço para alguém, ou porque você já foi atender no consultório de um amigo, mas você de fato não está na rotina do consultório, não tem a familiaridade com aquele tipo de negócio. Então, nada melhor do que começar pelo aluguel de terceiros. O segundo ponto é que, mesmo que você já esteja dentro do mercado odontológico há algum tempo, você pode não ter uma quantidade de pacientes que sejam suficientes para tornar o teu negócio sustentável, ou seja, para cobrir todos os custos e as despesas inerentes de um consultório próprio. A gente sabe que quando você aluga o consultório, você não tem todos aqueles custos que você teria se tivesse um consultório próprio. Como, por exemplo, o pagamento de parcela de um financiamento, de um empréstimo que você teve que fazer, o pagamento de uma reforma, o pagamento de compras de imobilizados, né, que a gente chama, que é a compra de alguma cadeira, de sofá, né, de mesa, de computador, do próprio equipe odontológico. Então, os custos são mais altos. Então, uma dica que eu dou e que fica aqui é que procura se unir com outra pessoa, né, com outro colega de profissão. Sei lá, ele atende uma especialidade e você atende outra, vocês vão unir forças, vão unir conhecimentos, né? Às vezes ele tem um conhecimento maior em gestão financeira, ele gosta mais, e você tem um conhecimento melhor em marketing, além do que você vai conseguir dividir as despesas e tudo rateado é bem melhor, né? Então, fica a dica. A segunda pergunta, nós vamos entrar na pergunta da doutora Juliana Barbosa. A doutora Juliana perguntou o seguinte, é uma pergunta também que muita gente faz, que é em relação ao plano de saúde. Tati, eu atendo plano de saúde e não sei identificar como é que, se ele está dando lucro ou se ele está dando prejuízo. Como é que eu faço isso? Doutora Juliana, a minha recomendação é que você tenha um diagnóstico dos números do seu consultório, que você tenha essa informação em mãos. Então você vai anotar todas as entradas e todas as saídas do teu consultório odontológico dos últimos 90 dias. Feito isso, você anotou em planilha ou anota num papel, um bloco de papel, o que você se sentir mais confortável em fazer. Feito isso, que é o que a gente chama de fluxo de caixa, você vai ter um saldo final, que é chamado de saldo líquido final. Se esse saldo final for positivo, quer dizer que aquele plano de saúde ele está valendo a pena, ele está dando para cobrir todos os teus custos e despesas do teu consultório. Se esse saldo líquido for negativo, ao contrário, é preciso que você fique atenta a 2 pontos. O primeiro ponto é o volume de paciente. Ou seja, aquela quantidade de paciente está sendo suficiente para que eu possa pagar os custos e as despesas do meu consultório? Será que eu vou ter que aumentar o volume de pacientes? Ou seja,
vou começar a atender mais, e aí você fica muito atenta à qualidade do teu atendimento? Será que eu vou precisar abrir um novo turno para poder dar conta daquela demanda? E aí a gente sabe que em tempos de pandemia, como a gente está vivendo, né? Todas as recomendações é que sejam evitadas aglomerações, é que haja um espaçamento de 30 minutos entre um paciente e outro, e talvez você não consiga mexer nesse volume de paciente. Então aí você começa a olhar o preço. Será que aquele preço que eu estou recebendo por aquele procedimento, por aquele paciente, está dando para cobrir, no final das contas, as minhas contas, né, do consultório? A gente sabe que mexer na tabela de plano de saúde não é uma tarefa fácil, mas aí talvez você precise mexer nessa tabela para que você possa balancear aí esses atendimentos, né? Esse prejuízo, esse lucro que você está tendo. Então, o que eu recomendo, né? Faz um diagnóstico, tem essas informações em mãos, e aí, a partir desses números, você pode até fazer uma projeção para futuramente criar estratégias que venha te possibilitar a aumentar o número de pacientes particulares e ir diminuindo cada vez mais os pacientes provenientes de plano, se assim for o teu objetivo. Vamos para a terceira pergunta agora. Perguntaram aqui, pedindo para que eu desse dicas sobre marketing digital em odontologia, né? Então, como que eu vou me posicionar? Então, a minha recomendação é que você se posicione, né, em algum canal, que você mostre ao seu paciente que você é uma autoridade ali naquele assunto. E como é que você mostra àquele paciente que você é uma autoridade em determinada área, né? Como, por exemplo, na odontopediatria, na cirurgia bucomaxilo facial, na endodontia, na periodontia. Eu recomendo que você entenda muito bem o teu paciente, né? As dores daquele paciente, o que eles desejam, quais são os anseios dele, o que eles querem ver no teu canal, né? O que conecta eles, o que engaja. E sempre, como eu falei, estar respondendo aquele paciente, aquele questionamento, criando realmente um vínculo e uma conexão com ele. Essa é minha dica, é manter uma conexão, é mostrar que você tem uma autoridade, que você é capaz, que você tem aquele conhecimento sobre aquele tipo de procedimento. É isso, então, espero ter sanado todas as dúvidas, as perguntas foram maravilhosas. Se você tiver algum questionamento, alguma dúvida sobre esses assuntos que eu possa te ajudar, manda aqui para mim, eu vou ficar imensamente feliz de responder e de ajudá-los. A gente se vê toda terça-feira aqui no canal.